Vendo minha tela? Sim. Tá. Bom, vou me apresentar então. Meu nome é Fernanda, eu sou formada em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina e sou mestre em Engenharia Civil também pela Universidade de Santa Catarina. O meu trabalho, então, é sobre a redução da toxicidade aquática de estratos lixiviados de misturas asfálticas através da nanotecnologia. É uma avaliação em microcrustáceo planctônico de água doce. Bom, a nanotecnologia, ela tem sido amplamente aplicada em pesquisas na área de pavimentação com o intuito de melhorar ou adicionar propriedades aos materiais usualmente empregados. Pesquisadores comprovaram que a incorporação de nanopartículas em misturas asfálticas apresenta resultados positivos quanto ao desempenho mecânico, reológico e a durabilidade do material. Como, por exemplo, então, que são os objetos dessa pesquisa, a adição de nanotubos de carbono em ligantes asfálticos tem proporcionado aumento na resistência à deformação permanente e à fadiga, e a incorporação da nanoargila organofílica tem demonstrado um aumento na resistência ao dano por umidade induzida, à deformação permanente e à fadiga e ao envelhecimento das misturas asfálticas. Contudo, apesar dos benefícios da adição destes nanomateriais em ligantes, pouco se sabe quanto ao risco sobre a utilização desses materiais nanomodificados atuarem como contaminantes ambientais. Então, por que a gente estuda isso, né? Porque os pavimentos, eles estão expostos a condições climáticas adversas, deterioração por micro-organismo, constante solicitação de tráfego, que vai resultar num desgaste, né? O polimento do revestimento, formação de trincas, rompimento, formação de panelas e buracos, que vai levar à lixiviação, por conta ali da ação do vento, dos pavimentos, da chuva, esse runoff, vai direcionar, então, esses materiais particulados para corpos d'água naturais. Então, nesse contexto, apesar dos relatos de diversos tipos de nanomateriais terem um certo nível de efeito toxicológico em alguns organismos, nos casos das misturas nanomodificadas, nós não podemos tirar essa conclusão diretamente, nós precisamos avaliar essa condição da lixiviação. Porque uma vez que esses materiais são incorporados à matriz, os nanomateriais sofrem alterações em suas propriedades, e eles podem ficar aderidos a estes substratos. Além disso, as substâncias liberadas e lixiviadas a partir destes materiais ao meio ambiente são em misturas extremamente complexas, podendo conter também outros materiais que não apenas os nanomateriais adicionados. Então, este artigo, ele apresenta os resultados de uma pesquisa sobre a toxicidade de extratos lixiviados de misturas asfálticas, que foram nanomodificadas com o nanotubo de carbono e a nanoargila organofílica no organismo teste Daphnia magna, que é esse bichinho aqui no canto da tela. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia utilizada. O programa experimental teve 3 etapas. A primeira foi a produção das amostras de concreto asfáltico. A segunda etapa foi o processo de lixiviação das amostras de revestimento. E a terceira etapa foram os testes toxicológicos. Foram produzidas, então, uma mistura de referência sem adição de nanomaterial e 2 misturas com nanomateriais, uma com 2% em peso de ligante de nanotubo de carbono e outra com 3% de nanoargila. Esses percentuais foram avaliados por Mello e outros no programa de pós-graduação da Engenharia Civil e foram os que apresentaram o melhor resultado quanto às características citadas anteriormente. Então, para a produção das amostras de concreto asfáltico, foi utilizado um misturador de autocisalhamento com controle de temperatura e cubatérmica e hélice cisaliante. A temperatura de incorporação foi de 150 graus Celsius. O nível de cisalhamento foi de 5.000 RPM, período de compatibilização de 1 hora e 40 minutos, e o teor de ligante foi 4,35%. A concepção da curva granulométrica atende à especificação SuperPave, tá? Ela está exposta aqui embaixo. Foi realizada a homogeneização mecânica da mistura. Ela ficou 2 horas em estufa para simular um envelhecimento a curto prazo desse material.
As misturas asfálticas foram desagregadas, ainda quentes, e mantidas em estado solto, pelo método Rice. 1.500 gramas de amostras foram utilizadas separadas, né, de cada tipo, e não foi utilizado o aditivo de melhoramento de adesividade para simular um cenário ainda pior, né, com uma alta liberação do ligante. Já na etapa 2, então, o procedimento de lixiviação. A metodologia escolhida é descrita pela BNT 10.005 e baseada no método 1311, TCLP, da USEPA. E, então, ele consiste em 2 etapas, basicamente, bem resumidamente, né? A primeira foi a fragmentação das amostras de revestimento e a segunda foi já o ensaio de lixiviação. Então, as amostras, elas pela norma, deveriam ter um diâmetro máximo de 9,5 milímetros. O material, então, passante na peneira 9,5 e retido na 4,8 foi utilizado para padronizar o tamanho das partículas. O armazenamento foi feito em recipientes limpos para, então, partir para o processo de lixiviação. No ensaio de lixiviação foram dispostos 100 gramas de cada amostra em frascos, contendo a solução de extração, com pH de 4,93. Então, esse aqui é o equipamento utilizado. Após o fechamento dos frascos com o filme termoplástico, foi realizada a agitação a 55 RPM durante 18 horas, a temperatura de 25 graus Celsius. Após o período de agitação das amostras, elas foram filtradas com um filtro de 0,45 micrômetros com auxílio de aparelho de filtração ao vácuo. Foram evaporadas a 60 graus Celsius com o objetivo de concentrar um pouco esse extrato lixiviado. E depois de resfriadas, foram armazenadas em recipientes na geladeira do laboratório para serem utilizadas posteriormente nos testes toxicológicos. Então, aqui é uma imagem das amostras de concreto asfáltico antes e depois do processo de lixiviação. Dá para ver que houve uma grande liberação, então, do ligante, né, durante esse processo. Já na terceira etapa, então, que é o teste de toxicidade aguda, eu vou explicar aqui rapidinho mais como é que funciona. O teste, ele é baseado na NBR 12.713. Então, neonatos de 2 a 26 horas de vida daquele micro-organismo que eu mostrei anteriormente são expostos durante 48 horas sem iluminação e alimentação, com uma temperatura controlada de 18 a 20 graus Celsius, e são dispostos 10 organismos por recipiente. Então, cada becker desse contém 10 micro-organismos com 2 a 26 horas de vida, e eles são expostos a concentrações variadas, com o objetivo de encontrar a concentração que causa efeito em 50% dos organismos dentro desses beckers. Então, a gente tem a gente faz duplicata, né, um controle, onde não há a exposição dos micro-organismos, e a partir do método estatístico a gente encontra qual é a concentração que causou efeito em 50% da população, após 48 horas de exposição. Já o teste de toxicidade crônica, ele é baseado na ISO 10.706 e na OSD 211. Também neonatos de 2 a 26 horas de vida são expostos por 21 dias com o fotoperíodo de 16 horas e a alimentação com CN10 subpicatos, com a temperatura controlada. Esses 10 organismos são dispostos um em cada recipiente, e a maior concentração utilizada neste teste, ela é 10 vezes, ela é diluída 10 vezes a partir da concentração de efeito encontrada no teste de toxicidade aguda. Após o final dos 21 dias, é avaliado, então, durante também, né, porque durante o processo, os micro-organismos entram na fase de reprodução, então, é feito um controle do número de filhotes que cada um desses micro-organismos gera, também a idade da primeira postura, então, qual é o dia, né, em que encontra-se o primeiro filhote a partir daquele que foi iniciado o teste.
Aí, ao final do experimento, é realizado a medição de cada um desses neonatos utilizados, e também é verificada a longevidade, caso algum desses micro-organismos não resista até o final do teste. É feita, então, a manutenção por 3 vezes por semana para contagem e retirada dos filhotes, que também é feita a partir do momento que as dáfnias começam a ter filhotes, nós temos que fazer a contagem diária, então, para ter um controle de cada 24 horas quantos filhotes elas produziram. E aí também é feita a troca do meio de cultura, coloca-se novamente o material testado, juntamente com o alimento definido para esse micro-organismo. Aí os resultados, eles foram avaliados estatisticamente através do GraphPad PRISM-6 e é determinada, então, a concentração de efeito observado e a concentração de efeito não observado como sendo logo inferior à concentração de efeito observado. Os resultados. Então, o teste de toxicidade aguda com a Daphnia magna mostrou que a adição de nanomateriais na matriz asfáltica de referência aumentou a concentração de efeito em 50% da população, o que significa que a amostra convencional se mostrou mais tóxica do que as amostras contendo nanomateriais. O que pode-se dizer, então, que os nanomateriais tiveram uma adesão muito boa à matriz asfáltica, e também proporcionaram uma redução na liberação de alguns outros contaminantes que poderiam causar toxicidade nesses micro-organismos. Então, pode-se dizer que para a toxicidade aguda em Daphnia magna, a toxicidade da adição dos nanomateriais à matriz asfáltica foi reduzida. Então, a redução da toxicidade pode ser explicada pelo tamanho nanométrico das adições e sua boa compatibilidade e interação química com a matriz asfáltica. O tamanho elevado à área superficial específica e energia superficial dos nanomateriais garante um elevado grau de absorção no meio do ligante asfáltico, onde ambos nanomateriais são capazes de preencher a nanoporosidade. Oi, desculpa, não consegui entender. O tempo finalizou aí, precisa fechar aí. Ah, tá. Só vou passar rapidinho, então. Não foram observados, não houve correlação entre o aumento da concentração e aumento de morte de micro-organismos para toxicidade crônica. Também não foi observado uma correspondência quanto à alteração do tamanho durante esses testes de toxicidade crônica. Na reprodução e na idade da primeira postura também não. Dessa forma, então, pode-se dizer que há um indicativo que os nanomateriais nos teores incorporados ao ligante reduziram a toxicidade aguda do material asfáltico, e nenhum dos lixiviados das misturas causaram efeitos significativos quanto à toxicidade crônica nesses organismos testes. Então, não há indícios de impactos negativos associados à utilização de 2% de nanotubo de carbono e 3% de nanoargila em misturas asfálticas. Contudo, é necessário ainda como recomendação que outros organismos sejam testados também para verificar se poderia ocorrer se manifestar uma toxicidade em outros sedimentos. Então, é isso aqui, as referências, e muito obrigada. Fechando aqui, passar direto para o trabalho, fechar a sessão com o Cláudio novamente. Eu não consigo entender muito bem. Como a gente está avançando na hora aqui, eu vou passar direto para o último trabalho para a gente poder fechar a sessão. Então, parabéns aí, tá? Tudo bem.
Obrigada.